Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. O programa de hoje, o Garapode vai fazer um assunto que quase ninguém presta atenção. Quem é que anda olhando para o chão? Aliás, hoje anda, né? Porque o cara pega o celular e fica o dia inteiro assim, olhando para baixo, com um problema na coluna cervical, mas ninguém está se preocupado por enquanto. Mas esse é um programa que vai falar de uma coisa que lhe sustenta, né? Você é bípede, sabe o que é isso, né? Você fica em cima de 2 pés. Mas a gente só se preocupa com o pé quando dói, quando machuca. E olha que a gente joga de futebol descalço. Mas isso é uma pergunta para fazer daqui a pouco com a doutora Érica Queiroz, está aqui comigo. A primeira pergunta é a mais simples de todas. O que é um pé? O pé é um órgão, é um membro, é um juntado de osso, cheio de musculatura. O que a gente pode definir como um pé? Dudu, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, principalmente para falar de pé. E indo direto ao ponto, falando da sua pergunta, respondendo a sua pergunta, o que é um pé? O pé é uma estrutura, e como você bem fez essa introdução, é a estrutura que sustenta a gente. O nosso meio de locomoção para eu me relacionar com o ambiente é através do pé, né? Mas ele também é um juntado de ossos, como você falou. No pé é a estrutura que nós temos mais ossos no corpo inteiro. Então, quando eu falo que eu vou falar de uma paixão do pé, é porque ele é muito complexo. A complexidade vai da sua estrutura. Você imagina que uma articulação é a junção de 2 ossos. Então, quando eu tenho 2 ossos tocando próximos, eu viro uma articulação, que é para fazer o movimento. É lá que a gente se movimenta, são nas articulações. Aí eu tenho, vamos dar um exemplo, o cotovelo. São 2 ossos, viram um cotovelo. Quando eu falo do pé, a gente tem uma estrutura aí com mais de 108 músculos, muitos ligamentos e quase 30 ossos. Eu quero dizer que quase 30 ossos, se a gente for, não é de 2 em 2, mas se a gente for unindo, a gente tem mais de quase 15 articulações nos ossos. Então você imagina essa complexidade dessas articulações se movimentarem. Fazendo de novo a analogia ao cotovelo, a gente está falando de uma articulação. Lógico. Quando a gente fala de pé, é um sistema muito complexo. E ele precisa ser complexo. Ele precisa ser uma estrutura complexa, porque é a partir dele que a gente se movimenta. É a partir dele, como eu bem mencionei, que a gente tem contato com o ambiente. É a partir dele que a gente consegue interagir se movimentando, o aparelho locomotor. Eu, há muito tempo atrás, comprei uma sandália cheia de pinuizinhos. E a informação dali dizia que aquilo vai mexer com o meu coração, com o meu... É isso mesmo, a planta do pé tem todas todos os órgãos que nós temos estão representados na planta do pé? Na verdade, a gente precisa fazer só uma divisão. Não está errado, mas a gente precisa dividir entre a medicina ocidental e a medicina oriental. São 2 tipos de medicina, a gente tem a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental, que a gente chama de medicina mais moderna, né, que é a nossa. Porque é a nossa, né? Então é mais moderna. É mais moderno porque é a nossa. No qual elas têm visões diferentes relacionadas ao tratar. Não relacionada à pessoa. A pessoa não, mas ao tratar. Como tratar uma pessoa. Essa sandália que você bem mencionou, ela vai para uma linha de raciocínio da medicina tradicional chinesa. Chinesa, isso é verdade. Que diz que nós temos pontos que são relacionados a todos os órgãos do nosso corpo, como você bem falou, mas são pontos energéticos. Então, sim. Provoca energia. Você causa, na verdade, quando você pressiona ou toca em algum desses pontos, você estimula todo um mecanismo fisiológico, liberação de endorfina, isso acontece, mas também tem uma questão energética. E aí vem a medicina ocidental mostrando, a gente não acredita nisso, mas nós não podemos negligenciar que sim, existem estudos que mostram que melhora, sim. Então são duas teorias positivas. Há muito tempo atrás, lamentavelmente, minha mãe veio falecer de leucemia e eu cheguei a um extremo da possibilidade tecnológica para tratá-la. E eu fui à França, né, num lugar chamado Villejuif, que fica a 300 quilômetros de Paris. E lá era um hospital especializado em leucemia. Certo. Mas eu me lembro que na hora que eu fui embarcar, minha avó disse, olha, leva esse crajiru, que esse crajiru faz bem. E eu fui, e lógico, eu fui perguntar ao médico, doutor,
na Amazônia, você acredita nisso? Contei para ele, graças a Deus falava fluentemente francês, ele entendeu. E eu olhei e disse, olha, não existe nenhuma comprovação científica, mas mal não vai fazer. Exato. Pode dar para sua mãe que não vai ter nenhum problema. Ele estudou a composição da folha, tudinho, eu disse, não, faz, porque ajuda no psicológico, né? Perfeito, Dudu. Se a gente pudesse concluir, é que mal não vai fazer. Isso para mim é o principal, porque a gente precisa se preocupar com a pessoa. Enquanto eu não estou fazendo uma intervenção que faça mal, tudo bem. E quando você falou, ajuda no psicológico, a gente não pode negligenciar que a ciência identifica sim que existe o efeito placebo. Ele é real. Um grupo tomou o medicamento ou fez uma intervenção, vamos falar assim para ficar bem generalista, e o outro grupo fez uma intervenção placebo. Okay. O grupo placebo também melhorou, sim, é real, é cientificamente comprovado que existe o efeito placebo. É claro que quando a gente fala de tamanho de efeito, talvez o placebo, aquela intervenção que teoricamente pode até ser uma outra intervenção ou uma intervenção vazia, não para quem está recebendo, mas para quem está aplicando sabe que aquilo não é nada. O tamanho do efeito dessa intervenção pode não ser igual ao tamanho do efeito de uma intervenção verdadeira. Quando eu falo intervenção, pense em qualquer coisa que se faça. Seja ela qual for. Isso. Então, nós não podemos negligenciar que sim, o efeito placebo existe. Quando a gente fala de cuidado com a pessoa, eu preciso levar em consideração as crenças daquela pessoa, os desejos daquela pessoa, as vontades daquela pessoa. Eu não posso, enquanto eu sou fisioterapeuta e cientista, então você imagina também o quanto eu vivo aí um dilema. Exatamente. Porque... eu, enquanto cientista, funciona só isso porque está comprovado cientificamente. Mas funciona em quem? Funciona num ser humano, funciona numa pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem crenças. E eu não posso passar desse limite, eu preciso respeitar tudo aquilo. Então, se a gente ficar mal não faz, fica tudo bem. Agora, nós temos, e se estiver errado você me corrige, 3 tipos de pisada. Isso. Né? Uma para dentro, uma para fora, no meio, uma chata, etc. e tal. Isso é um problema muscular ou é um problema ósseo que nós temos? Nós temos 3 tipos de pisada que estão relacionados com 3 tipos de pé. Então, nós temos o pé pronado mesmo, que popularmente chamado de pé chato ou pé plano. Okay. Nós temos o pé supinado, que é um pé cavo, que é aquele pé mais curvadinho, assim, que o meio do pé não toca no chão. Okay. E nós temos a pisada normal, que é um parâmetro aí de referência que nós temos do que toca o pé. A referência sempre é o meio do pé, essa parte do meio do pé. Se ela toca muito no chão, é um pé plano, um pé chato. Se ela toca pouco no chão, toca mais o calcanhar e o antepé e dedos, é um pé cavo. E aí disso dá-se o nome da pisada, que aí é pisada supinada ou pisada pronada. O importante e aí um pé plano não necessariamente tem uma pisada pronada, porque entende-se que o pé já é plano e ele vai na hora do movimento pronar mais. Não, porque eu posso ter, como você bem perguntou, se é um fator anatômico ou muscular, porque eu posso ter um pé plano, mas com músculos fortes e que na hora que vai andar, que vai realizar o movimento, ele consegue contrair ao ponto de não exacerbar aquela alteração anatômica. Separando muito bem, anatomicamente eu tenho tipos de pé, que não quer dizer que é ruim, um é pior do que o outro. Claro que em relação a cargas mecânicas, ao quanto eu consigo suportar de receber cargas nesse pé, tem uma diferença. Isso. Mas eu não posso dizer que eu nasci com pé plano e eu tenho um problema. Não. Porque eu posso ter um pé plano e ser uma pessoa que tem uma qualidade de vida boa, faz atividade física, ou até uma pessoa que passou por um processo de reeducação funcional do pé, e eu posso ter um pé plano forte, que na hora que eu movimento, esse plano, esse chato, corrige. A reação é positiva. Exatamente isso. O problema todo é quando eu tenho eu posso ser também, Dudu, um pé normal, que é essa relação dos parâmetros considerados normal de quanto o meio pé toca no solo. E aí são dois terços do tamanho do médio pé. Okay. Até 2/3 é considerado, que seria, a gente coloca 2 dedos assim, para todo mundo entender. Se 2 dedos desse toca no chão, você tem um pé normal. Eu posso ter um pé normal, avaliando uma avaliação estática. Nossa, que pé normal. E na hora que eu vou andar, desaba.
eu faço uma pronação. Ou ao contrário, na hora que eu vou andar, ele levanta, eu faço uma supinação. Então, e aí eu vou ter alteração muscular, como você falou. Então, porque a resultante vai ser em outro lugar, né? Exatamente. Vai. E aí a gente pode chegar até coluna pensando nessa resultante. Mas então, respondendo muito bem, eu posso ter uma alteração anatômica que pode ou não dar alguma disfunção ou algum sintoma, mas uma alteração dinâmica está relacionada com aí alguma disfunção musculoesquelética que aí precisa de intervenção. Acho que ela tem essa resposta. Existe forma de você fazer a avaliação da forma do seu pé. E aí, a gente cria uma compensação. Se você pisa mais para cá, o teu tênis vai ser mais para lá, ou coisa parecida. Isso melhora a tua performance. E retira algumas dores possíveis que você possa ter em função dessa situação. Essa tecnologia está bastante avançada para ter uma resposta concreta? Sim, existe a compensação. Essa que é a pergunta. Pergunta polêmica, Dudu, mas a gente está aqui para responder. Sim, a indústria do calçado, ela tem muita tecnologia. É uma indústria muito forte. E nós temos aí tecnologia avançadíssima para calçado, principalmente relacionado a tênis, né? A calçado mais tradicional do dia a dia até que não, mas tênis sim, nós temos muita tecnologia. Dudu, imagina que, como eu falei, nós temos uma potência no nosso corpo, que é o pé. São muitos movimentos, são muitas articulações, são muitos músculos. Transferir essa responsabilidade de um órgão, de uma estrutura nossa, para uma tecnologia, que no caso é um calçado, ou vamos falar aqui um tênis, né, para as pessoas entenderem, é muita responsabilidade transferir para lá. Lógico. Eu tenho um estudo. Há 2 anos atrás, eu fui chamada para alguns lugares pelo um artigo que eu publiquei. A gente fez uma avaliação com mais de 100 corredores que usavam tênis. Alguns corredores usavam tênis próprio para sua pisada, porque se você for adquirir um tênis e você já tem uma experiência maior com o calçado, e quer um calçado específico, as próprias lojas fazem uma avaliação do seu pé e indicam um tênis específico para o seu pé. Mas também você pode ver, você olha o seu tênis usado e vai ver onde ele está gastando mais e você fala, nossa, se está gastando mais para dentro é que eu sou supinado. Isso, perfeito. Mas aí as pessoas, esse estudo, a gente pegou corredores amadores, mas que corriam mais de 15 km. Num volume semanal aí bom também, mas considerado amadores ainda. Isso foi no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente. Esse estudo, eu sou inclusive a primeira autora que eu fiz todas as análises estatísticas desse estudo. E nós tentamos identificar se a pergunta do estudo era: o tênis corrige a pisada? Que foi a sua pergunta. Compensa. A compensação. Lá a gente chamou de corrige mesmo, porque é assim que, né? Mas é isso mesmo. Depois de analisar todos, independente se a pessoa estava com o tênis certo dela ou não, o que a gente pode observar? Que não corrige ao ponto de eu mudar a minha pisada. Porque, vamos lá, eu sou supinado. Eu vou dar um percentual. Não é assim que a gente analisa, mas eu vou dar um percentual. Eu sou 80% supinado. Então, eu sou muito supinado. Supinado é para dentro. Isso. Posso falar assim. E aí, quando eu vou corrigir, quando eu coloco um tênis, eu viro 60%. Mas 60% ainda não é o pé normal. Lógico. Então, assim, eu melhoro a minha supinação. Mas não ao ponto de eu mudar a nomenclatura, né? O conceito da minha pisada. Eu continuo ali naquele grupo do supinado ou do pé para fora, né? Naquele momento, você está, em tese, equilibrando. Mas, na verdade, não é uma cura, é uma correção. Isso. Mas, essa primeira pergunta do estudo, a gente não entrou em consideração o tipo de tênis. Depois a gente estratificou e viu somente quem estava com tênis certo para sua pisada. Aí a amostra diminuiu consideravelmente, a gente tinha aí menos de 50% da nossa amostra com o tênis certo. E falou, nossa, agora que as pessoas estão com o tênis certinho para o pé delas, elas vai corrigir a pisada, porque foi para isso que o tênis foi feito. Adivinha a resposta?
Não teve essa tem correção. Nada disso. Não teve essa correção ao ponto de eu mudar de categoria da minha pisada. Eu continuo na minha categoria, mas eu faço uma amplitude menor. Imagina se eu faço muita amplitude de colocar muito esse pé para fora ou para dentro, independente se é pronado ou supinado. Não teve alteração. Mas agora eu não coloco muito, eu coloco menos. Bom, a questão... mais uma vez, eu gosto muito de contar as experiências que eu vivi. Há uns 15 anos atrás, eu promovo corrida. Embora eu goste de corrida na natureza, né? Por ser um terreno alternado, não é um piso fixo, como na rua. Não, é um terreno muito diferenciado, com equipamento diferente, com tênis diferente, etc. e tal. E aí eu recebi um convite, eu trouxe a Manaus um dos caras que projetam tênis da Nike. E em consequência disso, me levaram à Nike. E eu fiquei impressionado, porque para mim, aqueles fios, tudo no tênis, é tudo fake, né? Tudo sapato. Não, tem tudo um objetivo. Eu fiquei fascinado pela tecnologia do negócio e concordo com você. Ela em português, é um remendo, não é uma correção, é um remendo. É um remendo. Como se fosse um apoio, um auxílio. É uma coisa nova de diferente. A pergunta é simples. A gente nasce por alguma razão com o pé da gente assim, assado, ou é porque é a natureza mesmo que escolhe a gente? A gente nasce com um pé, normalmente quando a gente é criança, normalmente é um pé plano mesmo, né? É um pé que não tem uma estrutura ainda muscular bem definida. E conforme o nosso crescimento, assim como muitas coisas mudam, o nosso pé também muda. E depois que eu tenho uma estabilização desse crescimento, que aí para as meninas é ali na época da menarca, para os homens também ali na pré-adolescência, adolescência, a gente tem a formação dessa estrutura. Mas é muito importante que a gente está falando de um sistema músculo-esquelético. Então, a gente está falando de um sistema, de uma estrutura que tem ligamento, tendão, osso e músculo. E todos esses nossos materiais biológicos, diferente do fígado, diferente do estômago, enfim. Então, aí, quando eu quero falar do estímulo. Aí a gente está lá na fase do crescimento, é aquele pé. E o que acontece? Por uma questão ambiental, não tem como fazer diferente, tá? Não adianta achar que vai mudar. A gente coloca dentro de um calçado. Muitas vezes a gente coloca de um calçado super confortável, os homens principalmente, as mulheres não, até que fazem o contrário, né? A gente coloca dentro de um calçado super confortável, eu compro um melhor tênis porque eu senti uma dor, então eu quero proteger. E o que acontece quando eu estou com uma estrutura musculoesquelética parada? Eu estou lá guardadinho. Vamos dar um exemplo do acamado. Se eu estou acamado, se eu fiquei hospitalizado, eu fiquei acamado, o que acontece com os meus músculos? Eles atrofiam, porque eu fiquei parado. Se eu tenho o costume de colocar os meus pés dentro de um sapato super confortável, aconchoado, que segura tudo, o meu pé fica parado dentro de um sapato. E aí, isso pode causar diminuição dessa força, dessa massa muscular interna. Entendendo? Onde você quer chegar, Érica? Eu quero chegar que a gente pode mudar essa estrutura, porque, como eu falei, é formada por estruturas, por um material biológico que responde positivamente ou negativamente a estímulos ou a não estímulos. E eu preciso dar alguns estímulos para esse pé. Qual é esse? Andar descalço, andar na areia. Aquelas orientações, você falou do seu filho, né? Provavelmente teve uma orientação para ele andar na areia, para ele andar descalço. Seguramente. Tinha que ter feito isso. Tanto que os esportes que ele praticava na areia, ele tinha mais atividade do que na quadra. Tinha que ter feito isso muito, para poder estimular esse pé, dar outros estímulos para esse pé. Aí me vem a pergunta. Mas você comprou um tênis bem bom para ele, tenho certeza. Doutora Érica, essa colocação me faz fazer uma pergunta. Existe uma idade que eu preciso começar a usar um sapato? Porque a gente acaba colocando sapato no bebezinho, mas pela questão de higiene, porque não tem nenhuma formação. Existe uma idade que você precisa começar a usar sapato? O ideal, assim, o mundo ideal é andar descalço. Não é possível, porque o nosso pé precisa ter estímulos, né? Lembra que a gente falou da medicina tradicional chinesa, que tem lá os pontos? O nosso pé, além de pontos energéticos da medicina tradicional chinesa, nós temos muito mecanoceptores. O que
São neurônios que dão a sensação. Então, eu sei onde meu pé está, porque eu tenho esses neurônios de sensibilidade. Eu sinto um prego no meu pé quando entra, uma pedra no meu sapato, porque eu tenho neurônios ali. Esses neurônios precisam ser estimulados. E aí, aquela sua sandalinha, só voltando para responder, ela estimula alguns neurônios sensitivos também. O pé, ali, a partir dos 7 anos, a criança, ela já tem um pé que consegue suportar um calçado um pouco mais estruturado. Aquele calçado estruturado, aquele mais duro. Mais duro. Sabe aquele sapatinho da menina que vai colocar o vestidinho e que combina mais. Antes dos 7 anos, não tem uma regra, mas antes dos 7 anos é bom estimular o movimento. É bom estimular andar calçado, é bom estimular essa liberdade, essa sensibilidade. Você deu o exemplo do seu filho que caía, provavelmente, como eu falei, deu aquela indicação para ele andar na grama, andar na areia, andar um pouco mais descalço. Isso. Além de fortalecer, porque imagina que aí eu estou mexendo o pé. Dentro de um calçado, eu estou mexendo o tornozelo. O pé está praticamente paradinho lá dentro. Isso mesmo. Além dessa questão muscular, eu tenho uma questão neural. Neurônios na planta do pé para estimular controle motor, o quanto eu estou na postura, para estimular equilíbrio. São todos esses neurônios que dão alguns estímulos, tanto para que é do sistema nervoso periférico, é lá na sensação, até o sistema nervoso central, como, por exemplo, o equilíbrio. Raimundinho mesmo, com todo respeito ao Chagas, não tem nada a ver, né? Joanete é uma constituição óssea? É uma alteração. E por que a gente tem com joanete? Alguns têm. É o sapato? Pode ser o calçado, sim. Pode ser ele, sim. Porque, lembra, o osso, como eu falei, os nossos materiais biológicos, eles respondem a estímulo. Como que osso cresce? Estimulando. Depois de uma fratura ou depois de um tempo acamado, eu tenho que voltar a andar, eu tenho que colocar peso para o osso aumentar a sua massa de novo. O joanete, ou hallux valgus, o nome técnico, né? Ele é um aumento dessa massa óssea naquela região, aqui da região do dedão. Né? É um aumento da massa óssea. Pode ter sido por um estímulo, uma sandália, um sapato que eu usei. Pode ter sido por alguma outra lesão e aí na hora que consolidou formou errado. E pode ser uma alteração anatômica também. A mesma coisa. A mesma coisa. Normalmente isso é por estímulos que a gente acaba dando errado. Não tem como controlar isso, Dudu. Não tem como controlar. Se eu tenho uma predisposição e se eu dou um estímulo ambiental, seja por um calçado, seja pelo meu estilo de vida... por exemplo, o esporão de calcânio já é para quem usa muito descalço, porque está sempre estimulando ali e formando, dando essa formação de osso. Ou até o esporão de calcânio é porque eu tenho uma fáscia plantar, que é um tecido embaixo do pé, que não tem uma extensibilidade ideal. Mas e aí ele fica puxando. Não, a fácia é tecido conjuntivo. Okay. É tipo um tecido branco. Não. O esporão de galo é osso? É osso. Chama de esporão de calcânio, assim. Você faz tecnicamente, falando do povo. Né? Sim. É osso. É um aumento da massa óssea. Não anatômico. Sim. Anatômico. É uma reação, alguma coisa que não está muito correta. Algum estímulo que você deu. Algum estímulo que você deu. Por quê? Que quando você está com diabetes, você começa a perder os membros inferiores. Ai, Dudu, aí você está falando da minha área. O meu doutorado é em pé diabético. Eu sabia que eu ia chegar lá. Aí a gente vai ficar mais tempo aqui. Essas pessoas que acabam amputando, elas têm uma alteração, uma complicação, desculpa esse o termo, uma complicação do diabetes. O nome dessa complicação é neuropatia diabética. No fim das contas, o que é a neuropatia diabética? É uma alteração do nervo em decorrência do ter diabetes. Em decorrência de eu não ter um controle glicêmico adequado. O açúcar, vou falar bem para todo mundo entender. Lógico. O açúcar que está circulando no meu corpo e que eu não consigo captar, ele acaba corroendo os nervos. E começa com os nervos periféricos. Pode ser no pé e pode ser nas mãos. Mais sintoma tem nos pés. Por quê? Porque a gente não liga muito pro pé. A gente coloca dentro de um sapato e pronto. A mão não, você toca nas coisas. Se você cortar, você vê. Ai, olha aqui, cortou. O pé não, se cortou, você vai ver na meia ao fim do dia, porque a meia sujou de sangue. Entende? Então não é uma coisa... E se prestar atenção. A gente tem e se prestar atenção, muito bem lembrado. A gente tem outro sistema como a visão que auxilia a olhar a mão.
Esse açúcar que corrói o nervo, ele causa essa lesão, uma lesão no nervo. Qual nervo? Aquele sensitivo que eu falei que a gente precisa estimular. Então, essas pessoas, elas param de sentir o pé. Param, Dudu. É você colocar um prego dentro do sapato, vai atravessar, não vai sentir. Então, o problema da neuropatia diabética é que eu não vou sentir. Eu não sentindo, eu não sei que tem um prego ali dentro. Eu não sentindo, eu não sei que tem uma pedra no meu sapato. Eu não sentindo, eu não percebo que eu topei o meu dedinho na cadeira, porque eu não senti que eu topei meu dedinho na cadeira. Eu não sinto. É anestesia mesmo, tá? E aí, como eu não sinto, a principal causa de amputação, que foi a sua pergunta, é lesão mesmo. Então, entrou um prego no meu sapato, eu não senti. Percebeu? E aí ficou aquela lesão lá, e do outro dia pisei de novo na lesão, e aquilo pode causar uma infecção. A amputação é sempre quando eu tenho uma infecção óssea. A bactéria entrou pelo ferimento, foi lá, corroeu tecidos moles e chegou ao osso. E aí, nesse ponto, se a antibiótico terapia não funcionar, aí a gente precisa amputar. Se você começa a tirar um, significa que vai tirar todos, ou existe a possibilidade de se estancar? Talvez dependendo do tamanho da lesão, coisa parecida. Uhum. Exatamente. Isso é uma decisão puramente do médico, ou do ortopedista, ou do vascular, depende de quem está acompanhando esse paciente. E não na parte subjetiva do médico. É quanto de infecção, osteomielite, infecção no osso tem. E aí a decisão é o que for mais seguro para o paciente para isso não progredir. Então não cabe a nós, outros profissionais de saúde, fora quem faz o procedimento, definir. É uma decisão médica. Mas, a partir do momento que eu tive uma amputação, a gente pode fazer muita coisa antes, tá? Mas a partir do momento que eu tive uma amputação, eu preciso entender que eu já tenho uma alteração significativa nesse pé e eu preciso ter cuidados redobrados com o pé. Porque sim, eu posso ter machucado. Lembra que eu falei que 80% dessas amputações são por trauma. Outros 20% são por alterações mesmo metabólicas, tá? Realmente é uma glicemia muito alta, é alguma alteração interna. Mas 80% é porque eu traumatizei. Então, se eu já tenho uma amputação que foi por um trauma, eu preciso ter uma atenção redobrada para não ter um novo trauma. Eu preciso ter um calçado ideal. Eu preciso ter cuidados como cuidados simples, Dudu, e que está nas recomendações da Confederação Internacional de Diabetes. Usar meia branca. Pessoas com diabetes têm que usar meia branca. Pô, essa cara foi por quê? Já falo. Sim. E precisa olhar o pé todos os dias. Todos os dias olhar o pé. Olhaste teu pé hoje? A minha barriga não deixa. A minha barriga não deixa. Tem uma ótima estratégia. Eu vou já explicar uma ótima estratégia. Por que tem que usar meia branca? Porque se eu tiver um ferimento, a meia branca vai aparecer o sangue. E aí eu consigo ver na minha meia que está com sangue, está vermelho. Né? Ou às vezes marrom, dependendo do ferimento. Mas ela sujou. Se eu coloco uma meia cinza, uma meia preta, então as chances de eu não ver esse sangue, as chances são zero. Eu não vou ver a meia que está suja. Então, pessoas com neuropatia diabética, que são essas que já têm a complicação, e principalmente quem já teve uma amputação, porque quem teve uma amputação realmente não sente o pé. Posso lá tocar, posso fazer o que quiser, não vai sentir o pé? Porque senão não faria amputação, né? Exatamente. Exatamente. Ela precisa usar meia branca. E a outra recomendação fortíssima da Federação Internacional é olhar o pé todos os dias. Porque se você, assim como eu olho a mão, vejo um ferimento, eu vou lá, coloco um curativo. Se você olhar o pé, você precisa e tiver um ferimento, você precisa colocar um curativo. Cuidar, né? Fazer todo o processo de asepsia, enfim, de limpeza daquele ferimento. Não consigo olhar para o pé por causa da minha barriga. E é muito comum, as pessoas com diabetes tendem a ter uma circunferência abdominal. É o meu caso. Você tem diabetes? Tenho. Muito bem. Coloca um espelhinho no chão. Olha, estou pegando uma desgraça aqui. Pega um espelhinho, sabe aquele espelhinho pequenininho da bordinha laranja que faz a barba? Coloca ele no chão e, projeta o pé no espelhinho, olha para o espelho e vê se tem algum ferimento ali. Todo dia, o espelho no chão, olha para a ponta do pé, não tem ferimento, ok, próximo dia. Não, eu até falei brincando contigo, mas eu tenho diabetes, sim. Tenho diabetes já há 15 anos. Eu tenho mantido entre 95 e 105, nunca vai além, nem vai mais abaixo. É isso aí que está equilibrado.
todo dia você vê na internet 1 milhão de remédios, né? Não tome isso, tome aquilo, para natural, etc. É controlar a alimentação é o melhor. e fazer atividade física. Né? Perfeito. Isso aí. Então, meu pé é continuamente usado. E eu eu detectei, só para orientar você que está em casa, detectei o diabetes. Eu fui para a Venezuela fazer uma visita com meu irmão e caí num banheiro. O banheiro, não tem, a Venezuela está, coitada, estragada. Era um banheiro público, caí. E começou a aparecer uma ferida nas minhas genitálias. Como eu não conseguia, sabe o que eu fiz? Eu peguei o celular, botei numa posição e filmei para poder ver. O barrigão estava lá muito grande e tal. E já estava com 300 e tanto, a minha diabetes à época, né? Mas eu imediatamente tomei a medicação. Inclusive, ontem fiz o exame, deu essa parte baixa. Mas eu acho que essa preocupação que a gente tem é exatamente até onde, se eu me cuidar, eu não amputarei. Perfeito. Né? A amputação é puro relaxamento. A amputação já é o pior cenário. A gente tem, antes disso, muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Esses cuidados que eu falei, por exemplo, porque assim, machucar pode machucar, a gente machuca, corta, enfim. O problema é não cuidar do machucado. E quando a pessoa tem diabetes, como ela não sente, o machucado fica lá sem cuidado, aí infecciona, aí usa a mesma meia, aí já tá cheio de bactéria, aí o pé sua, aqui em Manaus principalmente, sua bastante, e aquilo faz uma proliferação de bactérias. Se machucou, não é para se desesperar. Que aí também tem o extremismo. Não é cuidar. Lava bem com água corrente, higieniza bem esse machucado. Se vê que as bordas estão avermelhadas do machucado, é um sinal, é um primeiro sinal ali de infecção. Vai ao médico, porque aí precisa entrar com antibiótico terapia. Tem muita coisa a ser feita, só que o principal é você identificar. Só tem uma forma, olhando. Não tem outra forma de identificar. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser muito boba, mas tudo que tu está me dizendo é que quanto mais pé livre eu tiver em lugares saudáveis, vai fazer bem para mim. Eu posso dizer que o pé de alguém que é dos originários é melhor do que o meu pé, que anda pouco na areia? Não sei se melhor. Eu entendo. Você entendeu o que eu quis dizer? O indígena, ele nasce sem sapato, anda a vida inteira sem sapato, pisa no espinho, etc, etc e tal. Lógico, o espinho, em função da grossura, acaba etc. Mas provavelmente ele não terá grande problema no pé. Provavelmente. Eu não posso dizer que ele vinha para a cidade, aí a história é outra. Dizer que ele é melhor ou pior é uma questão de o que você tem, o seu parâmetro de melhor. Mas é um pé diferente do nosso, que usa calçado. Isso é um fato. Tem um estudo muito antigo e que, inclusive, já teve reportagem aí em grandes veículos, que mostrou que essas pessoas, elas têm até uma corrida, não necessariamente os indígenas, tá? Mas são pessoas que, uma comunidade africana que não usa calçado, que é descalça. Ok. Eles correm mais do que a gente ocidental que usa o calçado, tá? Isso. Então, é um pé com forma diferente, sim, ele tem uma forma diferente. Não sei se você já teve a curiosidade, mas aí é uma questão bem qualitativa, o que eu vou falar agora, não são dados concretos, mas que eles têm um pé um pouco maior, parece que é um pezão um pouco mais forte. É, mais forte, né? É um pé mais forte, sim. É um pé que se movimenta. Movimento aumenta a força muscular. Movimento aumenta a massa muscular. Então, sim, eles têm uma estrutura maior. Para quem gosta de esporte como nós, né? Um nome muito famoso é um tal de Abebe Bikila, que ele ganhou a primeira maratona totalmente descalço, foi um susto para todo mundo. E depois, para ele provar que ele é bom, ganhou outra calçado. Você não pode dizer, né? Era competente mesmo, né? Não negócio de ter sapato ou não ter sapato. Essa é o conselho que você dá para a gente manter um pé saudável. Certo. Quais são os conselhos básicos que você dá para a gente ter um conselho saudável? Uma coisa você já me disse. Eu vou mudar minhas meias tudo para branco. Ótimo. Estou satisfeita. O que é que você acha? Independente de você ter diabetes ou se você tem algum sintoma muito álgico no pé, os conselhos. A gente está falando de pé, mas a gente tem uma estrutura tegumentar, que são as unhas.
tem que cuidar bem dessas unhas. Elas fazem parte do pé, tá? Não podemos negligenciar. As unhas têm um padrão, né, que as podólogas e podiatras descrevem, né? O estudo da podiatria descreve que é uma unha um pouco mais quadrada, sem as pontinhas, né? Não pode ser arredondada. Ou seja, a unha tem que ser cortada assim. Assim, mas não pode ser muito reto à ponta. Ela tem que ser um pouquinho ligeiramente curvada, exatamente. Mas também não pode ser a unha curvada. Ter cuidados, por exemplo, Dudu, uma vez ao mês, eu sei que é um pouco, para algumas realidades não se aplica, mas uma vez ao mês, realmente ter um cuidado ali com as unhas. Então, a gente tem aí, no mínimo, né, pelo menos uma vez ao mês. Então, a gente tem aí uma parte que está no nosso pé, que é o sistema tegumentar, que é a unha. É muito importante cuidar, porque, por exemplo, as amputações que eu falei para você de pessoas com diabetes, que é trauma, às vezes o trauma é a unha encravada. É uma probabilidade, né? Não é só o prego e o coisa. Então, um dos cuidados é cuidar das unhas. Elas são um tecido muito importante no nosso pé. Entrada de bactéria, se não for um trauma, um corte, enfim, é pelas unhas. Então, tem que prestar atenção nas unhas. Eu falo assim, a gente dá tanta importância para as unhas da mão, né? Os homens estão sempre cortados, as mulheres sempre... E a do pé? E a do pé não, é o mesmo cuidado. Deveríamos ter o mesmo cuidado. Mas eu entendo que a gente bota ele dentro de um sapato e vai e deixa a vida me levar. Outro cuidado é ter, em alguns momentos, e como você mencionou perfeitamente, num ambiente seguro, andar descalço. Aí a gente está falando de um ambiente seguro. Só que isso que eu estou falando não leva em consideração para as pessoas com diabetes. Porque aí a Elas história... têm que ter a sua proteção. O pé. Existe um pé feio? Dudu, pra mim essa pergunta não funciona muito porque eu acho o pé lindo, independente do tipo de pé. A gente tem um pé que pode não ser funcional e isso aí pode ser ruim. A gente pode ter um pé que causa constrangimento social, as mulheres é muito comum, né? Mas aí é um parâmetro subjetivo e é um parâmetro individual. Eu considero isso feio ou bonito. Mas... fazendo uma analogia com beleza, eu falaria um sinônimo para beleza para a gente de funcionalidade. Eu posso ter um pé que não é funcional. Eu posso ter um pé que não consegue suportar as cargas quando eu estou andando, ou quando eu estou correndo, ou quando eu estou saltando, ou quando eu estou praticando meu esporte, ou quando eu estou passeando com meu neto na praia ou no parque, tá? Então, aí a gente precisa se preocupar um pouquinho. É claro que se a estética incomoda você, tem muita intervenção. Existe cirurgia estética de pé, sim. Tem muitos médicos que fazem. Quando o segundo dedo, o dedo do lado do dedão é maior, as mulheres se incomodam e às vezes é um incômodo estético e funcional. Porque ele no calçar, no sapato feminino, aquele sapato mais pontiagudo, ele fica batendo e incomoda mesmo. Então aí tem pessoas que reduzem o segundo dedo. Tem gente que, por exemplo, pode ter o joanete, né, que a gente conversou, e não ter sintoma. Vive a vida, mas se incomoda porque é feio, porque quando vai botar uma sandalinha aquele osso sai. Isso. E aí pode fazer a cirurgia estética, não tem problema nenhum. Mas a gente pode, eu acho que assim, uma preocupação, e respeito quem acha que a estética é importante, não tem problema nenhum, mas a preocupação da funcionalidade. Porque como você começou bem esse programa, é quem sustenta. Imagina você um dia inteiro com dor no pé. Não é legal. Pelo amor de Deus. Não é legal. É o dia inteiro, parece que um pedacinho da nossa cabeça está lá embaixo. Você não se concentra em nada. Não se concentra. É igual mulheres com calçado que fica machucando. Você fica lá, tá tentando, né, manter, tá num local social, mas o seu pensamento... Tá doido para tirar o sapato. Exatamente isso. A rasteirinha faz mal? A rasteirinha não faz mal, mas para quem já tem alguma alteração, como a fascite plantar, que aí deixa eu pensar se a gente tem algum termo relacionado a isso mais popular, mas é uma dor embaixo do pé. Na verdade, ótimo. A fascite plantar é o diagnóstico, mas um sintoma clássico da fascite plantar é dor na primeira pisada. Acordei, pisei, doeu o pé.
é um dos sintomas da fascite plantar. Precisa investigar se tem mais. Especificamente para quem tem essa disfunção, a rasteirinha não é boa. Porque eu fico com o meu pé muito estendido, a fáscia do pé, que é esse tecido branco que sustenta o nosso pé, ele fica muito esticado e aí causa dor mesmo. Aí a importância do salto? Aí a importância não sendo muito alto. Não sendo muito alto. A gente fala de salto e convencionou-se um saltinho de 3 a 5 centímetros, mas o interessante é que não é necessariamente o salto. É eu dobrar um pouquinho, eu vou falar assim, mas é fazer um pouquinho de curva nesse pé, né? Para eu diminuir esse tecido que está bem esticado e está causando sintoma doloroso. Aí eu dou uma ligeira diminuída nele quando eu coloco o saltinho, para ele ficar um pouco menor e não ter tantos sintomas. Ou seja, a rasteirinha não faz mal nenhum, desde que você não use continuamente, eternamente. Desde que você não tenha um sintoma álgico ao utilizá-la. Mas ela pode ser um calçado que você vai usar. Lembrando, qualquer calçado, da rasteirinha, ou calçado estruturado, aquele masculino, social, ou um tênis, você precisa ter momentos descalço. Você precisa ter momentos descalços. Sabe quando a rasteirinha não vai ser boa? Uma pessoa com neuropatia diabética. Porque ela não sente o pé, tá? Então ela não consegue. A rasteirinha, você tá andando, ela desliza do pé, você puxa. Isso. Essa pessoa não vai puxar. Aí ela vai continuar andando achando que tá com... E vai andar descalça e pior, não vai perceber que tá descalça, tá? Tem muitos casos de pessoas que dão vários passos descalço até alguém falar, olha, tua sandália ficou. Não sente o pé, Dudu. Na sua especialização, fora o diabetes, o que as pessoas mais procuram com problema no pé? Certo. Hoje eu tenho, exclusivamente, eu atendo pacientes que vêm com queixa principal de tornozelo e pé. Hoje são quase mais de 15 anos como fisioterapeuta, hoje eu consigo direcionar, até porque me especializei mesmo nessa estrutura tornozelo em pé. Não que eu não atenda outras coisas, mas a causa principal tem que ser essa. O que a gente mais recebe? Fascite plantar. Okay. Principalmente mulheres, que é essa dor ao primeiro pisar no chão. Hallux valgo ou esporão de calcânio é comum, mas aí, dependendo do grau, a gente acaba orientando primeiro fazer a cirurgia e depois vir para a fisioterapia. Mas se o grau for mais leve, aí a gente faz uma adaptação do calçado. E esporão de calcânio. Aí depois a gente vem com as tendinites, mais os atletas. Aí isso eu estou falando para a população em geral. Dá para geral, isso mesmo. Quando a gente fala de atletas, aí a gente vem para as lesões de tendão calcâneo, que é esse tendão lá atrás da perna, né? Da batata da perna que vai encostar aqui no calcanhar. E vem pelas fraturas e as tendinites. Então, basicamente, a população em geral, fascite plantar, esporão de calcânio e fascite plantar, esporão de calcânio e hallux valgo ou joanete. E os atletas mais as tendinites, as lesões mesmo de tendão, de estresse de tendão. Ou fratura. Eu uma vez, eu levei um senhor de 73 anos para correr a maratona de Nova York. E ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele, em Manaus, ele corria descalço. Né? Corria descalço. Ele já era um homem do interior mesmo. Ele me dizia uma coisa interessante. Ele dizia que quando ele bota o tênis tem um amortecedor. Então, a força que ele fazia para baixo, o amortecedor tirava a força da corrida dele. E a força que ele fazia era só o que o tênis fazia. Olha o raciocínio dele. E que tinha certa lógica. Tem lógica. Tem. Você tanto faz para baixo como para cima, é uma coisa só. E eu achava interessante que ele corria puxando com os dedos do pé. Que ele usava, né? O pé pode ter alguma modificação se você correr puxando com o pé ou puxando com os dedos? Você me entende, né? Quando ele não fazia, corria assim, ele corria assim. Quando ele corria descalço, né? Corria descalço. É só curiosidade. Né? Sim. Em relação ao tênis, é isso. Os tênis, tem tênis específico para propulsão mesmo. Você não precisa fazer nada. O tênis te joga para frente. E aí, dependendo do tipo da corrida que você tem, do tipo de pisada durante a corrida. Se você é um corredor de antepé, retropé ou mediopé, ou seja, se você é um corredor que corre com o pé, com a parte da frente do pé, do meio do pé ou do retropé, que o mais comum é quem corre com a parte de trás do pé. Mas tem muita gente que corre com a parte da frente. Esses tênis são mais indicados ainda. Então, tanto que as corridas
elas têm alguns tênis, dependendo da corrida, e você sabe falar mais do que eu, tem alguns tênis que não podem ser utilizados em algumas corridas, né? Você tem que ir lá fazer um cadastro de qual tênis você vai correr. Algumas corridas acontecem isso. Isso é verdade. Se a mecânica dele de puxar os dedos não está causando nenhuma lesão, porque o grave aí só é uma lesão de pele mesmo, de atrito no solo. No solo, é isso mesmo. Se isso não está acontecendo, não tem problema nenhum. É a estratégia motora que o sistema dele, após um treinamento, você bem falou que ele treina correndo descalço. Se adaptou para fazer aquela corrida. Se não tem nenhuma lesão, principalmente de atrito na pele, não tem problema nenhum. A gente tinha, Dudu, algum tempo atrás, não faz muito tempo, agora, de uns 5 anos para cá, que está mudando o conceito. Uma estratégia enquanto biomecanicista, que é o que eu sou, que é quem faz estudo do movimento, a gente tinha um desejo de mudar a corrida das pessoas. Porque um dia se falou que correr com a frente do pé, o antepé, correr com a parte dos metatarso e dedos. Ou assim. Que tem gente que corre assim. Correr com a ponta dos dedos, corre melhor. Aí teve um boom e todo mundo quis mudar a corrida de todo mundo. Quem era corredor de retropé, de calcâneo, vou chamar assim, da parte de trás do pé, todo mundo queria mudar. Hoje a gente já sabe que não é isso. A estratégia motora, ela é individual. A gente só precisa saber se essa sua estratégia motora está causando sobrecarga, e aí precisa de uma avaliação de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física, são as duas profissões que podem fazer essa avaliação, para saber se essa sua estratégia motora ela está sobrecarregando alguma estrutura. Então, esse senhor, a gente precisava saber se estava sobrecarregando. Se não, se a performance dele estava boa, se ele não tinha nenhuma lesão de pele, se ele não tinha nenhuma lesão de placa plantar, que é uma estrutura que fica aqui na região do antepé, na região da frente do pé, ele pode continuar. Não, ele foi recordista sul-americano, correndo descalço, até todo mundo se assustava. Ele me proporcionou grandes momentos de aprendizado. E uma das razões que eu fui para a Nike foi por causa dele. Uma das razões que eu fui para a Nike por causa dele. E já estamos com o tempo quase não, está estourado, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Eu sou orientado para todo ano fazer um check-up geral. O que é que eu faço? Coração, vista, açúcar, né? Mas eu nunca penso em fazer no pé. Eu vou me preocupar no pé se eu sentir alguma dor? Ou existe uma rotina necessária como nos outros membros do teu corpo? Dudu, não tem descrito por nenhuma associação de saúde, por nenhuma associação tanto de ortopedia ou quanto da área da podiatria, que é a ciência que estuda pé, nenhuma diretriz, como existe sim para cardiologia, como existe sim para outros, não existe nenhuma diretriz específica. Mas se você entende que também é uma estrutura e que faz parte, assim como o coração, assim como o pulmão, assim como outras, assim como a visão, é muito importante você se preocupar com essa estrutura. Eu sou uma pessoa que eu quero, Dudu, um dia me aposentar, chegar, meus 50 anos de profissão, falando para todo mundo que o pé é uma estrutura muito importante. Eu quero morrer falando isso, para conscientizar as pessoas. A gente está aqui conversando, Dudu, no mundo, a cada 3 segundos tem uma amputação de pé, de dedo, de qualquer parte do pé. Então, a gente ficou aqui quase 50 minutos, muitas amputações aconteceram. Isso tudo porque as pessoas não olham para essa estrutura. Quem se preocupa com essa estrutura pé, compra calçados muito bons, consegue investir num calçado bom, que às vezes nem tem essa necessidade toda, e aí acha que aquilo é o melhor que está fazendo. Não, mas eu comprei um tênis muito bom e esse é o melhor que eu estou fazendo. O melhor que você pode fazer pelo seu pé é olhar o seu pé todo dia e fortalecer o pé. Fortalecer. A gente tem exercícios específicos, vários, só para fortalecer o pé. Porque lembra, ele que recebe toda a sobrecarga quando a gente se move. Ele que nos leva, né? É ele que nos leva. Como que as pessoas fazem para lhe localizar? Pronto. Para me localizar, a gente pode ir pelo Instagram, DRA, que é de doutora, Érica Queiroz 10, Érica com C. E também tem da minha clínica. Com o Queiroz Z no final? Com Z no final, okay. Isso. E também tem da minha clínica, que é o Pulse Movement, mas o I é W-E Pulse Movement. Também no Instagram. Aí é só encontrar lá, manda uma mensagem pra gente que a gente vai recebê-los. Mas essas e outras histórias
Você só vai encontrar aqui mesmo. Fique ligado que você vai gostar.